Boa noite, pessoal. Até então nós vamos ver hoje uma análise numa área chamada microeconomia. Até então nós temos visto aquilo que era macroeconômico, ou seja, aquilo que abarcava países, abarcava todas as empresas. A microeconomia já trata de outras coisas diferentes, como o que as firmas e as famílias fazem. Então a gente vai verificar que ela interessa tanto a governos, quanto a famílias, quanto a empresas. Bem, o primeiro conceito que nós vamos estudar em microeconomia se chama elasticidade. O que é elasticidade? Elasticidade é basicamente aquilo que o consumidor toma de decisão quando ele toma uma decisão sobre uma compra de algo ou o ofertante sobre aquilo que irá ofertar pelo mercado. É a satisfação que ele tem. A gente chama de elasticidade. Os motivos dessa elasticidade, elas podem ser da demanda, da oferta, que podem se tornar elásticas ou não. Então, por motivos diferentes, tanto demandantes quanto ofertantes atuam no mercado. Bem, vamos agora ver, eu preparei algumas telas para que a gente possa entender a elasticidade e alguns dos conceitos básicos referentes a ela. Deixa eu só acertar aqui, ó. Vocês podem ver, introdução à microeconomia, a gente vai ver a elasticidade. Bom, a primeira abordagem é que as decisões pelas famílias, empresas e governos tomam uma forma, como vocês podem ver aqui. Então vamos ver. As famílias enviam trabalho para as empresas, recebem salários dessas empresas. Enviam trabalho para o governo e também as empresas enviam bens para o governo. Elas recebem salário do governo e os governos têm despesas com as empresas. Vocês podem ver que são despesas. Tanto as famílias quanto as empresas pagam impostos para o governo e o governo retribui com o que a gente chama de bens, que são bens públicos, ou como o SUS, como outras coisas. E as famílias pagam despesas para empresas. Bom, a microeconomia ela descreve 4 fenômenos fundamentais. Olha, o primeiro fenômeno, como os indivíduos determinam a procura pelos bens ou serviços. Isso é chamado teoria da demanda. Vocês viram? A forma como as empresas decidem e quantos bens e serviços produzirão e qual a combinação de fatores para ela utilizar. Isso é chamado teoria da oferta. Ela abrange uma teoria da produção, que estuda o processo de produção na perspectiva econômica, e uma coisa muito importante, a teoria dos custos de produção, que classifica e analisa todos os custos para produzir baseada num princípio, o princípio da maximização dos lucros. Bom, além disso, a microeconomia estuda também a forma que os mercados determinam o preço e quantidades de equilíbrio, interagindo oferta e demanda. E também a forma de articulação entre os diferentes mercados, que influenciam um processo que a gente chama de alocação de recursos. Isso é chamado de teoria de equilíbrio geral ou bem-estar, ou teoria do consumo. A primeira base da microeconomia, então, são 4 tipos de estudo. A teoria do consumidor, a teoria da produção, a teoria dos custos e a teoria dos preços. Nós vamos ver a primeira, que refere-se à elasticidade. Elasticidade é um dos conceitos mais importantes que a economia tem. Por quê? Porque ela ocorre quando é a reação que uma quantidade demandada de um bem X, chama de quantidade de X, quando ocorre uma mudança num preço. Então a gente procura ver a reação que uma quantidade tem quando ocorre uma mudança num preço. Mas esse preço está relacionado com M. M a gente vai ver depois que é uma reta de produção. Então eu tenho elasticidade de preço cruzado e elasticidade da renda, que são reações da economia. A primeira grande ideia de elasticidade é a elasticidade de preço da demanda. Bem, vejam bem esse quadro. Prestem atenção no que acontece na elasticidade de preço da demanda.
um aumento no preço de X, preço de X, preço de X, aumento no preço de X, ocorre uma queda na quantidade desse produto X. Então, eu tenho a elasticidade de X, que P é igual à variação percentual na quantidade dividida pela variação percentual no preço. Olhe que isso é muito importante. Variação percentual da quantidade dividida pela variação percentual no preço. Por que nós não tomamos preços e quantidades absolutas? Não se toma preço e quantidade absoluta porque eles são variáveis por causa da inflação. Então a gente toma percentuais do preço e da quantidade. Percentuais do preço e da quantidade. Isso demanda abrindo essa fórmula, eu tenho que a variação percentual da quantidade é igual à variação dessa quantidade dividida pela quantidade. Então, a variação da quantidade no período dividida pela quantidade. A variação do preço dividida pelo preço. Vamos ver como é que isso fica num cálculo de um produto aleatório. Se eu tiver um produto que tenha, no preço 1, era 5 unidades. Desceu para 4, o preço caiu de 5 para 4 unidades monetárias. 5 unidades monetárias caiu para 4 unidades monetárias. Então, a quantidade que quando era em 5 era 30 unidades, ela aumentou para 40. Por quê? Porque o preço caiu. Leva essa ideia. Quanto foi essa queda? Bom, a queda de 5 para 4, ela representa na quantidade. Primeiro, a quantidade, a gente está vendo a variação percentual na quantidade, de 40 percentualmente para 30, representa 33%. E a variação no preço foi de menos 20%. Queda de 20% no preço, 5 para 4, representou 33%. Por quê? Porque antes eu tinha, olha aqui, ó, isso nos dá menos 1,68. O que significa isso? Para uma queda de 1% no preço de um bem X, há um aumento de 1,8 na quantidade demandada desse mesmo X. Menos 1,8 significa que para a queda de 1% no preço de um bem X, tem um aumento de 1,68 na quantidade demandada desse mesmo bem X. Então, quando que isso vai ocorrer? É assim que a gente calcula quanto por cento vai ter de aumento ou de queda nos preços e quantidades. Vamos ver. Isso nos dá 3 situações diferentes. Se a quantidade, a elasticidade de X for maior que 1, costuma-se dizer que a elasticidade de preço da demanda é elástica. Maior que 1, ela está nessa região. Se ela for exatamente igual a 1, a gente chama de unitária. E se ela for menor que 1, a gente chama de inelástica. O que é elástica e inelástica? Vamos entender isso. Pessoal, elástica é que eu suporto mudanças de preço. A demanda suporta a mudança de preço. Ou seja, um bem tem uma mudança de preço, 20%, é porque a demanda é elástica. Se ela for inelástica, não faz diferença para a demanda, a mudança de preço. Ou seja, aqui uma mudança de preço que a demanda suporta, ela pesa no bolso, pesa. Então, se eu aumentar um produto em 20%, eu vou deixar de comprar e comprarei um bem substituto, ou um bem coisa. Na demanda inelástica, já não. Eu compro esse bem mesmo tendo o aumento. Por isso é chamado inelástico. Ela não tem capacidade
de se sentir o aumento ou queda da demanda. Vamos lá. Já na renda, a renda a gente procura ver o que a renda, o valor monetário que se tem de salário, que as famílias têm, ela atua na demanda. Então ela é feito, a quantidade demandada é feito pela renda, que a gente chama de M em economia. Então a variação percentual da quantidade de X pela variação percentual da quantidade de renda. Basicamente, a elasticidade de renda é calculada assim. Bom, vamos ver um aumento de renda na elasticidade renda. Na elasticidade renda, eu tenho um preço de um produto que está em 5, a renda do consumidor estava em 200. Ela aumentou para 4, no ponto 1, 200. No ponto 2, ela aumentou para 400, quer dizer, dobrou. De 200, ela passou para 400. Isso aumentou a quantidade demandada de 30 para 40. Quanto isso que significa? Significa que, fazendo esses cálculos, a quantidade demandada daquele bem saiu de 30, voltou para 40. Então aqui eu tinha uma quantidade de 30, passou para 40 com o aumento da renda, mantendo os mesmos preços constantes. Note que o 5 não mudou. O 5 não mudou mesmo havendo uma mudança de renda. Então a gente chama, se o 5 ficar inalterado, acontece o seguinte: quando eu mudo a minha renda, quando eu aumento a renda, eu tenho um aumento que aqui, se for 100%, foi 200 para 400, 100%, o aumento foi de 30 para 40, de 33%, divido 1 por 8 dá 0,33. Então, para cada um aumento de 1% na renda do trabalhador ou da família, tem um aumento ou queda, por causa que se eu tiver uma redução de 1%, queda de 33% na quantidade demandada desse bem. Então a gente já vê o efeito que a renda faz. Então vocês vão ver aqui, o que acontece quando nós temos mudanças no PIB? A gente já vai ver isso daí agora. Olha só, a elasticidade de renda chama os bens normais e inferiores. Então, um bem normal é um bem essencial, baseado na renda. Um bem superior é um bem de luxo. Inferior é um bem... basicamente são bens que a gente não dá muito valor, que não tem muito mudança na elasticidade. Vamos ver um exemplo aqui. Basicamente esse exemplo, não sei se vocês vão conseguir verificar ele certo, mas o que acontece? Em 2017, nós tivemos um PIB no Brasil de 6,6 trilhões de reais. Em 2018, a gente aumentou esse PIB 1,1%. Então, nós passamos para 6,8%. Em 2019, a gente aumentou para 7,3 trilhões de reais. Isso deu 1,6% a mais de aumento em valor. Mas qual foi a variação percentual disso? Foi 1,1%, 1,6%. A previsão para 2020 é que isso caia, por causa do coronavírus, por causa de outras coisas, que caia. Vamos dizer que ele caiu para 0,9%. Então eu tenho o consumo de energia elétrica no Brasil, as concessionárias em 2017 apresentavam esses valores, todas as concessionárias. A variação percentual delas, então a gente pode calcular em 2018 foi 11,8%, 6% e 4,3% no consumo de energia elétrica. Então, qual a elasticidade do consumo de energia elétrica? Bem, a elasticidade do consumo de energia elétrica foi 10,72%. Por quê? Porque eu divido os 11, a variação percentual da energia elétrica, pelo PIB. Esse por esse. Isso deu 10,72%. É isso que a gente faz. Isso a gente faz com aumento na renda ou diminuição na renda. Teve um aumento de 1,1% em 2018. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com o PIB, eu tenho que fazer com todas as coisas.
Aqui está prestei atenção agora, tem um erro, hein, pessoal? A variação percentual de 2019, em 2019 nós atingimos 1. Não é 1,6, é 1. Bom, vamos continuar. A restrição orçamentária. Outro conceito básico na elasticidade é, quando eu tenho dois bens, o preço do bem X e o preço do bem Y, e tem uma quantidade de X e uma quantidade de Y, eles passam a ter uma restrição pelo o M, que a gente já viu que é um orçamento. O que é o M? É um limite de valores que eu posso gastar. O cálculo que a gente faz para saber qual a restrição orçamentária é a quantidade de X vezes o preço de X mais a quantidade de Y vezes o preço de Y. Isso dá um limite do orçamento. Basicamente assim, ó, olha a reta. A restrição orçamentária é quantidade de X vezes o preço de X mais quantidade de Y vezes o preço de Y. Existe então uma área que a gente chama pela espaço orçamentário. Eu posso escolher qualquer um dos bens possíveis dentro desse espaço orçamentário, que a gente chama dentro da minha linha de restrição orçamentária. Só um aumento da renda fará com que a minha linha de restrição se leve. Vamos ver esse aumento da renda. O aumento da renda faz com que a linha de restrição então se eleve. Bom, pessoal, basicamente o que eu queria mostrar para vocês era isso. Era que nós tínhamos a elasticidade, a microeconomia, a elasticidade da demanda, e a aula hoje é apenas isso. Obrigado, até a próxima semana.